Boa noite. É muito bom estarmos aqui de novo para mais um estudo bíblico do pequeno grupo. Hoje eu queria continuar um assunto que eu iniciei no último vídeo a respeito da segurança da salvação. A nossa crença de que a salvação, uma vez que você a possui, uma vez que você nasceu de novo e você é uma nova criatura, você não irá perder essa salvação. Porque a salvação é algo que você ganha, um presente de Deus que você recebe pela fé somente em Jesus Cristo somente. Então, apesar de que nós ensinamos, é claro, que a pessoa deve buscar uma santificação na sua vida, deve procurar andar em obediência aos mandamentos de Jesus, você nunca deve confiar na sua obediência para chegar ao céu. Você deve obedecer sim por amor a Jesus, mas confie somente na obediência dele, a obediência que ele teve ao Pai quando foi para a cruz, para morrer em nosso lugar. Então, você tem esse ensino que nós evangélicos, especificamente os batistas, nós passamos, porque é a forma como nós entendemos a Bíblia. Agora, é claro que existem alguns textos na Palavra de Deus que parecem dar suporte a uma ideia de que é possível um crente perder a salvação. Então, as pessoas que acreditam na perda da salvação, eles usam esses textos para contestar a nossa posição de segurança na salvação, de que a salvação é a vida eterna que você recebe mesmo, e quando você recebe você não perde essa vida eterna, porque ela é eterna. Então, como é que nós podemos entender esses textos? Vamos passar só alguns textos aqui, poucos. É claro, o meu objetivo aqui não é me delongar nesse assunto, porque isso é algo que podemos fazer na escola dominical, na escola, no estudo bíblico domingo de manhã. Mas agora eu queria só dar uma ideia para você. Uma coisa que eu gostaria de contar, tem um amigo meu que ele dizia que ele tinha que acreditar na perda da salvação, porque se ele não acreditasse nisso, ele relaxaria na sua vida cristã e ele se entregaria ao pecado. Então ele tem que ter o medo de que ele vai para o inferno, porque senão ele não obedece a Deus. E muita gente pensa assim, que se você não tiver esse medo de ir para o inferno, então você não vai obedecer, você vai acabar andando em pecado. O fato é que no caso dele isso não ajudou muito, porque ele acabou se entregando ao vício da bebida, se divorciou e acabou até indo para a cadeia por causa da bebida. Então, bom, isso é uma outra história, né? Mas o fato é, o fato de você acreditar em perda da salvação não garante que você vai andar mais santo do que aqueles que não acreditam em perda da salvação. Você vai andar em santidade se você ama Jesus ou não. Esse é o caso. Agora, qual é a doutrina correta? É crer na segurança da salvação ou não? Então, um dos textos que eu gostaria de passar com vocês é Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz assim: Jesus falando: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, tem pessoas que proclamam, que professam a fé em Jesus Cristo e que dizem que até fazem muitos milagres, fizeram durante a vida, e que estão sendo rejeitados por Jesus no dia do juízo. E a razão por que ele rejeita, ele diz, é porque vocês não fazem a minha vontade, vocês praticam a iniquidade. Então apartai-vos de mim. Então alguém pode dizer, bom, não basta você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, é preciso você andar uma vida de obediência, é isso que vai garantir possivelmente a sua salvação. Então, como é que nós podemos entender esse texto? Claro, essa é uma interpretação possível, mas será que é a interpretação correta? Se ela for a interpretação correta, então você vai ter que jogar fora muitos outros textos da Bíblia que falam sobre a segurança da salvação. E nós não estamos expostos a isso, né? Porque a Bíblia não pode se contradizer. Nós, os que cremos na Bíblia, não aceitamos isso. Então, qual é a interpretação correta? Na verdade, o próprio texto já diz, é só você prestar atenção. Primeiro, um fato, não é só porque a pessoa chama Jesus de Senhor que ela nasceu de novo. A salvação é pelo novo nascimento. Isso é uma obra de Deus que nós não podemos fazer. É obra
milagrosa do Senhor. E nós não sabemos quem passou por isso. Nós temos uma ideia. Quando a pessoa vai na frente, levanta a mão, repete uma oração, você ora por ela, você crê e você espera que ela de fato esteja recebendo Jesus como seu Salvador, mas você não sabe, você não vê o Espírito Santo entrando nessa pessoa. Então, você precisa, evidentemente, confiar no Senhor, e o tempo vai dizer se ela de fato produzir os frutos do Espírito. Você vai ter uma ideia de que se ela aceitou Jesus mesmo ou não, se foi só uma emoção de momento. Mas o fato é que tem nas nossas igrejas muitas pessoas que estão cantando Senhor te quero, Senhor te amo, e na verdade elas não nasceram de novo, elas apenas parecem com crente, crescem juntos. A Bíblia diz que o joio parece com o trigo quando é novo. Então, nós não sabemos quem é joio e quem é trigo no começo, pelo menos não no início. E quem decide isso, na verdade, é o Senhor. Então, as aparências enganam. Uma das coisas que, na verdade, Jesus fala é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus que eles não fizeram e que deveriam ter feito para serem aceitos por Jesus? Bom, João 6, 28 e 29 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então essa é a obra de Deus, que eles não fizeram, crer de todo o coração, apesar de que com a boca confessaram, mas no coração quem vê é o Senhor. Então isso eles não fizeram. E outra coisa, note como Jesus responde para eles. Jesus não diz, eu não vos conheço. Ele não diz, eu vos conhecia e agora não conheço mais. Ele não diz, um dia eu te conheci, mas você caiu. Ele diz, nunca vos conheci. Isso é muito importante. Eles nunca nasceram de novo. Eles nunca confiaram em Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Então eles nunca foram salvos. Bom, tem um outro texto que eu vou passar só rapidamente para você pensar, que é 2 Pedro 2, 20 a 22. Diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Dá a impressão de que essas são pessoas que eram pecadoras, mas que foram lavadas pelo sangue de Jesus e nasceram de novo, estão salvas, mas porque voltaram às práticas antigas, então elas perderam a salvação. Se essa fosse a interpretação correta, então você deveria admitir que Jesus está chamando, ou Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está chamando os crentes verdadeiros de porca lavada? Você que é crente, você se considera uma porca lavada? Ou então um cachorro que só se afastou do seu vômito, que pode voltar de novo? Note bem, não houve uma mudança da natureza. Essas pessoas que foram lavadas, na verdade não nasceram de novo. Elas receberam um banho superficial pelo conhecimento de Jesus Cristo. Elas conheceram Jesus, ouviram falar de Jesus, se juntaram aos crentes, mas nunca deixaram de ser cachorro ou porca lavada. Então, a sua natureza era de porca. Então eles voltaram à sua porcaria. Essa é a verdade do texto. Deus não considera seus filhos como porca lavada ou como cachorro. Esses aí eram pessoas que, como diz João, em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aquele que é crente de verdade, ele persevera na fé em Jesus Cristo até o final. Gostaria de encerrar com algumas perguntas para você refletir. Primeiro, o que é um apóstata? Apóstata é aquele que, já vou até responder, aquele que abandona a fé. Um dia professou a fé e abandonou, não acredita mais em Jesus Cristo.
É possível alguém nascer de novo verdadeiramente e se tornar um apóstata? Sem mencionar nenhum nome, mas você conhece alguém que tenha apostatado da fé? Que seja um apóstata? Pedro apostatou da fé quando ele negou Jesus 3 vezes? É uma outra pergunta para você pensar. E por fim, você alguma vez já negou Jesus também? Depois de ser crente, você já negou Jesus por algum motivo? Qual o motivo? Que Deus te abençoe.